O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos. Programa Conversa Afinada. Oferecimento: Gospel Vídeos e Produções. Carla Bastos Artes e Eventos. Grupo Vantagem JF. O maior grupo de benefícios de Minas Gerais. Fábrica de Móveis Bom Pastor. A mobília certa para a casa do Senhor. A Cássia Andrade Fotografia. O importante é contar bem a sua história. Alô, amigos do programa Conversa Afinada. Mais uma vez, diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, aquela entrevista maravilhosa que já é de costume aqui na nossa página semanalmente. Conosco, aqui nos estúdios, o cineasta e professor universitário Franco Groia. Juiz de Fora tem assistido nos últimos anos as salas de grandes espetáculos de cinema e teatro se subtraindo. E Franco Groia é um lutador há 20 anos na luta para a preservação desse espaço e para a preservação da cultura na cidade de Juiz de Fora. Franco Groia, boa noite. Boa noite, Desidério, boa noite, público aí que nos assiste. É um prazer estar aqui trazendo esse debate, né? Esse assunto tão importante, não só para Juiz de Fora, né? Mas é um assunto muito atual, até em Cannes, para você ter uma ideia. Foi o grande assunto hoje, o grande debate sobre a preservação dos cinemas de rua mundo afora. E a gente tem visto isso e sentido principalmente em Juiz de Fora. Você vê uma coisa que é um fenômeno global dentro dessa tecnologia de hoje, de dispositivos móveis, a nova forma de se ver cinema, mas ao mesmo tempo o grande interesse é maior pela preservação dos espaços de cultura e de cinema de rua mundo afora. Perfeitamente. Nós te agradecemos ter tirado o senhor da sua luta, né, da sua militância e estar conosco aqui nos estúdios. Mas o senhor Groia, nos últimos anos, Juiz de Fora tem visto a sua luta pela preservação dos espaços e mesmo assim foi um verdadeiro achaque o que aconteceu, uma tristeza profunda com o fechamento de mais uma sala de cinema e teatro em Juiz de Fora, que foi o Cine Palace. O senhor lutou muito e não conseguiu. Nos fala a respeito essa dor profunda que os artistas estão sentindo, não só em Juiz de Fora, mas em Minas e no Brasil. Primeiro, o senhor está no céu olhando por todos. Você é um grande amigo e estamos aqui comungando essa dádiva realmente divina que é a cultura, né? A transformação de um povo, né, Desidério, ele se faz através do seu zelo, evidentemente, com a sua própria cultura, o seu próprio espaço de cultura. Infelizmente, né, ao longo dos anos, eu sou um dos fundadores, né, vamos dizer, recente do cinema local, fundador, que eu digo, de uma nova geração. Eu sou uma das pessoas que, no final da década de 90, resolveu fazer cinema, produzir cinema e ir numa cidade como Juiz de Fora. Além de mim, vários outros também, uma geração que veio da Universidade Federal, né? Tivemos oportunidade, graças a um programa no final do ano 90, de capacitação de mão de obra e, principalmente, a perspectiva de ter a nossa produção feita na cidade, filmada e etc., sendo exibida em algum lugar. Porque o espectador sabe que o cinema, a gente não pode pensar apenas na sua produção. Há toda uma forma nova, né, que a gente conhece como Netflix ou vários outros aplicativos, que só mudaram, evidentemente, a forma de ver, assistir, consumir um conteúdo que a gente fala audiovisual, que tem imagem e vídeo. Isso afetou a vida não só da música, a indústria da música, né? Hoje, pouca gente, ou até uma nova
geração, eu até arrisco em dizer, que não sabe o que é comprar um CD, né? Já que tem MP3 ou baixa em streaming, né? Então a forma de consumir esse produto mudou. E evidentemente nos últimos anos, bem como você coloca, Juiz de Fora perdeu um investimento estratégico que era um programa, né, no município de fomentar a produção, estimular, né, um espaço de cinema, então, que é revitalizando o Cine Palace, no caso, em 99. Ele foi revitalizado porque estava inserido dentro desse conjunto um esforço estratégico em trazer uma nova vida no centro da cidade, né, que ela seria transformadora de um espaço tão importante que é aquela esquina da Rua Alfred com a Batista de Oliveira. Perfeitamente. Mas ali aconteceu o seguinte, Groy. Aquele espaço ficou fechado décadas. 14 anos. E depois ele pertencia ao Banerje, Sim. ao estado do Rio de Janeiro. Quem o adquiriu, me parece que o prefeito Tarcísio Delgado participou daquela negociação e trouxe o cinema novamente. Num pouco espaço de tempo, nós perdemos essa luta. O senhor está nessa luta há 20 anos. Indubitavelmente, o maior ícone dessa luta. E agora que o cinema foi fechado, aparecem pseudos intelectuais em defesa do cinema. Nós vamos ficar, Juiz de Fora vai ficar, uma cidade sem cinema, sem atração, sem cultura? Olha, até pegando nessa carona, eu não acredito que o município vá realmente ter uma visão diferente daquilo que a gente já vê. Eu estou falando politicamente desde esse tempo áureo, né, onde esse poder estratégico, de um plano estratégico para a cidade, para desenvolvimento de uma indústria criativa, ficou perdido num tempo, num espaço que foi nessa virada dos anos 90 a 2000. De lá para cá, e a atual municipalidade, ela tem feito uma negação, inclusive com essas pessoas que agora vêm a público, ora na rua, ora também estimulada pelo nosso movimento, porque não só estudantes da universidade, da rede particular, mesmo das escolas públicas do município e estaduais, vários movimentos foram feitos ao longo de um tempo, audiências públicas foram colocadas, foram promovidas pela própria Câmara Municipal, vários hoje secretários de governo eram, durante todo o período, desde o Excelsior, do grande movimento que nós fizemos, foi o maior desidério, um movimento com assinaturas feitas de um movimento de preservação do patrimônio da cidade. Nós tínhamos a única forma anterior, foi um abraço simbólico, por exemplo, do Mascarenhas Meu Amor, que foi uma coisa notória da cidade, né? Movimentou nos anos 80 um movimento de pessoas, mas não houve assinatura de, por exemplo, 2.000 pessoas, como nós fizemos pelo Excelsior. E o que foi feito? Absolutamente nada. O município e aí a superintendência da Funalfa, naquela ocasião, ficou quase que 10 anos uma mesma pessoa dirigindo as diretrizes políticas culturais do município. Que município, eu te pergunto, que não tem mudança efetiva numa gestão, pode desenvolver-se, né? Você tem investimentos pontuais, existem, e totalmente equivocados. Eu lhe dou um exemplo, por exemplo, que foi o Centro Cultural Dina Rocha, que foi num projeto de revitalização de um espaço cultural ao lado do museu, que foi inaugurado com investimento na ocasião,
e não tinha um projeto de incêndio, não tinha um projeto de acessibilidade no Centro Cultural. E isso se fez ao longo de quase que 8 anos de uma inauguração e até hoje que está sendo feito ainda. Tudo em Juiz de Fora demora muito. Basta nós lembrarmos aqui que a reforma do Museu Mariano Procópio já perdura por 15 anos e não há prazo para entregar aquele espaço ao cidadão de Juiz de Fora. Groia, essa luta toda, por que o senhor não conseguiu adesão de grandes personalidades do teatro e do cinema nacional, já que é uma luta comum daquele que milita na arte cênica? Eu diria que nós até tivemos apoios, até de pessoas muito importantes do meio cinematográfico, pessoas que via internet, principalmente, no blog, em alguns locais de redes sociais, como Facebook e tal, que externaram, inclusive, na petição online, né, os seus sentimentos. Teve de Juiz de Fora, por exemplo, seus filhos, netos e etc., mundo afora, de diversas maneiras, externaram os seus sentimentos na perda, não só do Palace agora, como do Excelsior, há bem pouco tempo atrás. A cidade, ela só não efetivou um investimento ou uma preservação real porque o poder público dá de costas, né, a esse empenho e talvez o dever de preservar um espaço que é eminentemente popular, né, embora seja particular, um patrimônio particular, né, que foi a leilão há 2 anos atrás, até por uma instituição econômica, financeira, e que só tinha o interesse financeiro, rentista. Agora, quem comprou ali, como empresário da especulação imobiliária, novamente um novo enredo que não muda, que é aquele do empresário local não ter a visão estratégica de investimento na cultura local. Quiçá Juiz de Fora, há 100 anos atrás, quando o Próspera era, né, do café, da indústria, aquela geração, principalmente pioneira, ela tinha um caráter de reinvestimento social e na cultura, nas questões sociais, né, que hoje a gente não vê na nova geração. Nós vemos novos empresários que, infelizmente, só consomem a cultura europeia lá na Europa. Acha muito bonito estar na Europa ou no Rio de Janeiro, achando que Juiz de Fora, por exemplo, não tem os seus potenciais turísticos e culturais. Isso é muito triste. Perfeitamente. Né? E a gente fica muito triste porque uma sala dessa fechada, né, nada contra as pessoas que creem em religiões, essa coisa toda, mas vai ser uma igreja. Um dos espaços será uma igreja. Esse outro espaço ainda não está claro que será ali. Mas a fábrica de doce continua funcionando lá, né? E vamos incentivar aí a diabetes aí. Ô Groia, me fala uma coisa. Nos anos 80, anos 90, do lado do Cine Central, Galeria Lee Alfred, né? E Galeria Mascarenhas. Roberto Neves. Roberto Neves ali. Aquele espaço ali era usado por artesãos nato de Juiz de Fora. Na época, o Ministério da Cultura cismou de fazer lá uma reforma no Cinema Central e tirou dali, expulsou, na verdade, todos os artesãos que estavam usando aquele espaço, até de forma muito bonita e ordeira. Imediatamente a isso, o espaço foi cedido para a exploração de outro tipo de comércio, restaurante, bares e outras coisas. E agora, Groia, uma nova frente de militantes solicita à prefeitura o espaço da Galeria Lee Alfred para fazer a Feira Artesanal Central. O senhor tem participado, o senhor tem conhecimento disso? Como que está a cabeça do senhor nessa situação agora que o espaço pode ser novamente alienado?
Olha, eu tenho acompanhado, não agora, mas ao longo de um tempo, justamente essas transformações que a cidade, vamos dizer, tem sofrido, né? Ao longo, principalmente da década de 70, onde a gente fez vários estudos nesse sentido, em que a forma de ocupação, né, do espaço público tem efetivamente sido fruto de mudanças extremas devido também às conjunturas econômicas e tal, muito próprias da recessão da década de 70, a mudança de um público em 80 e esses espaços, particularmente cinema, e aí o Cine Teatro Central fez parte disso, uma decadência deu ao adro, né, ou às cercanias desses espaços, fruto de outro tipo de ocupação. Porque vamos pensar, o Central tem 2.000 lugares. Hoje, pelo Corpo de Bombeiros, você não pode ocupar, evidentemente, todo o espaço, principalmente as galerias mais acima, por falta, inclusive, de segurança. Então, ele tem uma menor ocupação do que outrora. E, ao mesmo tempo, você tem uma ociosidade. A ociosidade faz parte desse negócio cultural em que, no caso desse espaço específico do Cine Teatro Central, ele só tem ocupação à noite, frente aos espetáculos. Agora, a subutilização desses espaços dá uma ociosidade, evidentemente, à sua volta, ao seu entorno. E há uma pressão da população, e aí a questão dos camelôs e outras atividades, como bares, restaurantes, elas também fazem parte de uma vida urbana, né, que possa surgir dessa ociosidade, porque há uma pressão imobiliária e uma pressão urbana nesse sentido. Agora, eu te pergunto, o que é feito no cotidiano da cidade, na praça, em frente ao Cine Teatro Central? Você, eu, qualquer um que queira fazer algo ali, é quase que impedido, literalmente, de fazer qualquer uso lá. Raramente aquela praça... João Pessoa. João Pessoa, que a outrora tinha até chafariz, né? Tinha momentos de tempo da cidade, até na época que o calçadão foi inaugurado, em que havia um olhar para a ocupação daquele espaço da praça. Evidentemente, é um espaço de ninguém. Né? Infelizmente, tudo está se degradando na cidade. Agora, eu solicito aos internautas que deem uma passadinha ali pelo Parque Alfred, que até mesmo o manequim, aquele bonequinho lindo que ficava no meio do lago fazendo xixi, foi, não se sabe, roubado, furtado, negociado, mas sabe-se que há 4 meses não se encontra lá. Estamos falando nisso quase que diuturnamente e ninguém da prefeitura, ninguém do poder público toma conhecimento disso. Ô Glória, vou te fazer uma pergunta agora, enviada por um internauta. Juiz de Fora já teve, em 1998, um projeto de criação do Polo Audiovisual da Zona da Mata. E deste projeto, concretamente, houve uma série de cursos de capacitação de mão de obra e a reinauguração do Cine Palace em 1999. De lá para cá, passaram-se várias administrações municipais e a cidade não avançou mais nessa direção. O que você pensa disso? Exatamente, esse é um ponto crucial. Juiz de Fora perdeu um tempo o fio da história. Vocês sabem que é um projeto muito bonito e feito com poucos recursos. O investimento, você bem sabe, o internauta também, que se fala em investimento em cultura e educação, é a cultura da escassez, né? Nunca se tem. E, evidentemente, num país como o nosso, todos os municípios têm essa problemática no seu cotidiano. Só que no nosso entorno da Zona da Mata, diversos pequenos municípios resolveram se juntar num consórcio municipal e que deram vida e vida prática ao polo audiovisual da Zona da Mata, que Juiz de Fora, nessa época que foi colocada aí, ia ser a ponta de lança. Esse projeto não prosperou, mas prosperou
na Zona da Mata, sem a presença e, vamos dizer, inserção da cidade na sua conjuntura geográfica, política, cultural. E hoje a gente tem visto Cataguases, por exemplo, com um projeto que vem caminhando a passos pequenos, mas gradativos, tem produzido bastante coisa lá. Vários filmes recentes têm sido fruto de esforço desses municípios, e inclusive, Desidério, que é uma coisa muito interessante, que é o desenvolvimento da zona rural. Porque um filme que é filmado em Minas, na maioria das vezes, não vai ser filmado na cidade, ou nas cidades, vai para as zonas rurais. Olha Humberto Mauro, né, falava que cinema é cachoeira, porque era uma piada, porque os fazendeiros do entorno de Cataguases, né, daquela região, perguntavam a ele, né, lá nos primórdios, o que era cinema. Aí ele até ia explicar que era uma máquina que podia filmar, que podia fotografar em movimento, aquilo era muito complicado. E quando ele mesmo que explicasse, o fazendeiro, então vem cá que lá na minha propriedade tem uma cachoeira, vai ser bom para você. Cinema então é ele, para resolver, ele falou, o que era, alguém perguntasse, ele falou, olha, cinema é cachoeira, você tem alguma aí? Então ele ia filmar as cachoeiras e os bens públicos, que é a água, que é as riquezas ambientais, né, dos nossos parques, que são as locações que não tem em Rio e São Paulo, ou raramente se vê em filmes que tem a zona rural, como, olha o sucesso de público que era Mazzaropi e etc. E a gente viu, por exemplo, filmado lá, o Menino no Espelho, né, agora recentemente, tem 3, 4 anos, que foi feito a adaptação cinematográfica, feito no polo audiovisual da Zona Mata, no qual o Juiz de Fora perdeu o bonde e foi feito integralmente, ou quase que 90% do filme, em locações em Cataguases e cercanias, né, Recreio. Quem conhece aquela região ali? A gente vê você falar do sucesso dessas cidades todas, não que eles sejam não merecedoras, né? Mas quando a gente fala de Juiz de Fora, a gente fala de terra de um ex-presidente, de ministros, diretor de DNR, DENIT, né? Agora é DENIT. A gente está falando aqui de cidade que tem deputados federais. Onde estão essas pessoas que não abraçam as causas da municipalidade? Groia, durante esta pergunta que eu já fiz, você milita tanto na cultura como na cidadania. O que os dois segmentos têm em comum? Olha, eu acredito muito, Desidério, na questão da transformação social. Eu acho que através do cinema, do audiovisual, as pessoas efetivamente se transformam. Hoje a gente vê muito pelo computador ou pelo Netflix. Olha o quanto de internautas se instruem, se capacitam, vamos dizer, saem da sua realidade, se transmutam, né, através de uma telinha, seja ela pequena ou grande, aquela do cinema, onde você parava o seu tempo cotidiano, e hoje é uma premissa, né, fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui. O internauta também, para assistir esse programa, ele vai parar a sua vida para estar aberto a algo novo ou para suscitar uma reflexão e aí transformar um pouco o seu intelecto, a sua mentalidade e a sua visão de mundo. Eu acho que cidadania, hoje, até com as novas tecnologias, propiciou, por exemplo, não só a pessoa do subúrbio ou das pessoas mais carentes, ou mais sem visibilidade social, um pouco um alento naquilo que é mais importante, que é poder ser visto e poder realizar algo por ele mesmo e o seu coletivo. Eu acho que um filme transforma, qualquer que seja ele, um formato
de curta, média ou longa-metragem, e a gente vê uma variante muito forte dentro dessa perspectiva em sites, por exemplo, que trazem esse fundo. Você sabe, né, você é uma referência, né, nessas coisas sociais, o quanto você pode dar com muito pouco meios, né, um alento a muita gente. E as pessoas vão ter contato direto, né? Pode ter um intermédio da internet ou alguma coisa assim, mas eu acredito muito que o cinema, mesmo aquele cinema que a gente conhece dos antigos, ele não só é importante a preservação desse tipo de vivência, esse tipo de visibilidade, para a gente ter um futuro melhor, uma sociedade melhor, né? Perfeito. É um espaço coletivo, antes de tudo. Mas é que você menos individual. É que você milita numa área que fascina geral, né? Você pode ver o seguinte, países como... A gente mal esperava isso, né? Tailândia, China, Índia, né? Tudo bombando, né? Nas telas de... Uma coisa impressionante. Jamais esses países tinham essa cultura de cinema, essa cultura de arte. Exatamente. E por mais que hoje, através dessas novas tecnologias e dispositivos, a visibilidade seja particular, né, do usuário, ele é compartilhável, ele é coletivo. Então, a função que eu acredito que o cinema tem é compartilhar com o outro, é transformar o outro, porque a partir disso a gente transforma o mundo. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Perfeito. O nosso tempo está acabando, mas vou te fazer uma pergunta seguinte. Eu já falei aqui, repito, você falou aí de audiência pública na Câmara Municipal. Eu, particularmente, frequento a Câmara Municipal há 38 anos. Eu nunca vi uma audiência pública resolver absolutamente nada em Juiz de Fora. Não resolve. Aquilo ali é engodo, ainda mais agora que tem TV Câmara, os vereadores estão com a síndrome da mariposa. É só ligar a TV Câmara e começa a correr gente para lá e para cá e falar bonito, mas não resolve absolutamente nada. Aí eu quero te fazer uma pergunta seguinte, ô Glória. Você é produtor de cinema também. Quais os filmes que você já produziu e se nós temos no futuro próximo alguma obra sua para a gente vislumbrar essa maravilha desta arte? De lá para cá, né, do início aí de 98, eu fiz alguns curtas, produzi, dirigi, né? O internauta pode procurar aí o endereço do Vimeo, do YouTube, meus canais existem lá, tem algumas dessas obras lá. Calçadão, onde tudo acontece, que foi o filme que mais me deu visibilidade, que é uma comédia muito própria aí do nosso Calçadão querido, a referência. Tem o Chave, que é um filme também de memória, sobre a memória, as relações nossas do dia a dia, que eu também fiz em 2006. Produzi vários outros curtas e também eu me meti também a ver essa questão, vamos dizer, do turismo, né? Criando também uma possibilidade, um festival de cinema da cidade. Então, o Primeiro Plano, que hoje está aí há praticamente 18 anos, é fruto também desse caminho, né? Que a gente, no decorrer da vida, a gente propicia aos outros também a possibilidade de exibir e promover os seus filmes. Agora, você me pergunta qual o próximo projeto. E aí a gente vai lançar agora, essa semana que vem, um novo projeto, um longa-metragem, e é um documentário sobre o Cine Palace, sobre a história e a problemática da preservação do cinema de rua no Brasil. Então, quer dizer, a proposta nós vamos lançar o projeto, vai ser via financiamento coletivo, via o Catarse, que é uma plataforma aí. A gente vai prospectar as pessoas, os militantes, os cinéfilos, os amantes do cinema e principalmente quem acredita na causa. E aí a gente vai levantar um dinheiro para financiamento, porque cinema também é muito caro,
Vamos viajar a Rio, São Paulo, colhendo, né, não só a história do cinema nacional, fazendo um paralelo com o Palace, né, que desde a década de 40 ele está no imaginário da cidade, e vamos colocar a problemática do fechamento desse espaço e ver o quanto que o município perde, enquanto outros lugares do país e do mundo estão reabrindo, fazendo projetos e revitalizando efetivamente seu espaço de cultura. Vamos estar nessa luta contigo, Groia, sem sombra de dúvida. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Fiquem agora com as considerações finais do nosso cineasta Franco Groia. À vontade. Eu acho que vocês que estão aí, eu acho que é fundamental acreditar numa causa. Eu acho que nós temos todo o direito de pleitear o que é mais justo e mais importante, e o espaço de cultura, e principalmente a cultura da cidade, faz parte dessa militância cotidiana. Se a gente quer uma escola melhor, uma rua melhor, um entretenimento e um lazer melhor, eu acho que tudo passa por cada projeto que a gente abraça, né? Quer dizer, trazer ao outro uma qualidade de vida. Qualidade de vida é também a questão da cultura, lazer e entretenimento. Então, eu acho que há uma luz no final do túnel, desde que a nossa prefeitura e a nova gestão da cultura na cidade, a superintendente da Funalfa, entenda essa visão, essa estratégia que tenta resolver uma vez por todas a questão do Palace e quanto outros espaços de cultura e lazer da cidade, que há muita carência nesse sentido e só temos, infelizmente, a lamentar o que tem sido feito nos últimos anos. Para lembrar também, Desidério, uma coisa muito ruim. Nos últimos 2 anos, não só sabedores das questões do cinema, mas a cultura, como modo geral, só perde espaço. Inclusive 2 livrarias nos últimos 2 anos de referência. A gente perdeu 2 grandes livrarias. A Liberdade, né, há 2 anos para cá, porque se for 2 anos e meio, a Terceira Margem, mas a Liberdade e a Contraponto, que há 2 meses acabou de fechar. Então, quer dizer, menos espaço, não só para livro, para consumir, para visualizar e para trocar ideias. A livraria é um espaço estratégico que vem de uma pressão econômica e de um novo modo de entendimento do que é o livro, ou o que o livro representa na nossa sociedade. Então, perde-se cinemas, perde-se teatros, a questão do teatro do Carlos Mário se arrasta, a questão do museu. Então, quer dizer, a cultura, de um modo geral, regride na cidade, infelizmente, nos seus espaços, nos seus objetos de infraestrutura e de lazer. Na terra de um ex-presidente da República. É lamentável. Meus amigos, o nosso muito obrigado e o nosso boa noite. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.